O sol inclemente do cerrado goiano castigava a terra vermelha, enquanto uma pequena figura se movia entre as sombras projetadas pelos arbustos retorcidos. Catarina tinha 4 anos, mas seu corpo franzino e desnutrido enganaria qualquer um que a visse de relance. Seus cabelos negros, embaraçados pelo tempo e pela falta de cuidados, emolduravam um rosto que carregava uma expressão muito além de sua idade. Seus pés descalços já haviam desenvolvido calos que a permitiam andar sobre a terra quente sem chorar, embora pequenos cortes ainda sangrassem ocasionalmente. O vestido, que um dia foi azul, agora tinha uma cor indefinível, rasgado nas bordas e preso precariamente por um nó na altura do ombro. Mas o que mais impressionava em Catarina não era sua fragilidade física, e sim a determinação em seus olhos escuros que nunca paravam de observar, calcular, planejar. A BR-060, que corta o estado de Goiás ligando Brasília a Goiânia, era seu território há quase 5 meses. Catarina sabia exatamente onde ficava cada posto de gasolina, qual lanchonete descartava alimentos ainda comestíveis no final do dia e quais motoristas costumavam parar no acostamento para descansar e poderiam talvez oferecer um pacote de bolacha ou uma caixinha de suco. Hoje o seu Josias vai estar no posto Bandeirante, murmurou para si mesma, recitando sua programação mental diária enquanto caminhava pela beirada da estrada. Seu Josias era um caminhoneiro de cabelos grisalhos que passava por ali às quartas-feiras e sempre deixava um sanduíche para ela, cuidadosamente embrulhado em papel alumínio, sem fazer perguntas. Naquele dia, porém, Catarina nunca chegaria ao posto Bandeirante. Ao cortar caminho por uma estrada de terra que servia de atalho, a menina ouviu o ronco distinto de motocicletas aproximando-se. Por instinto, ela se jogou na vala lateral da estrada, escondendo-se atrás de um arbusto de lobeira. 3 motos surgiram na curva, levantando poeira vermelha. Carregavam 4 homens. O que ia na garupa da primeira moto parecia dormir, mas Catarina, com seus olhos aguçados pela necessidade, percebeu que ele estava inconsciente, sustentado apenas pelo condutor. "Rápido, Marcondes! O galpão tá logo ali!" gritou um dos motociclistas, apontando para uma construção abandonada a cerca de 200 metros dali. Catarina conhecia aquele galpão. Era um antigo armazém de grãos, abandonado quando a fazenda que o cercava foi vendida para uma grande empresa. Ela já havia dormido lá algumas noites, apreciando o teto que a protegia da chuva, embora as paredes de madeira velha deixassem passar o vento frio da madrugada. Com o silêncio e a precisão de um pequeno animal selvagem, ela seguiu as motos à distância, mantendo-se abaixada entre a vegetação rasteira. Os homens pararam em frente ao galpão. 2 deles carregaram o homem inconsciente para dentro, enquanto o terceiro ficava de vigia, fumando nervosamente um cigarro. "Vai logo chamar o Olavo!" Catarina ouviu um deles ordenar de dentro do galpão. "Ele precisa saber que pegamos o Frederico." O vigia assentiu, jogou o cigarro no chão e pisou nele antes de subir na moto e partir pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira avermelhada. Catarina esperou até que não pudesse mais ouvir o motor da motocicleta. Então, com cautela, aproximou-se do galpão. Uma cerca de arame farpado, enferrujada e caída em vários pontos, cercava o terreno. A menina encontrou um espaço entre os arames e passou facilmente, seu corpo pequeno deslizando sem dificuldade. O galpão tinha várias janelas, a maioria com os vidros quebrados. Catarina se aproximou de uma delas, na lateral menos iluminada, e espiou para dentro. O homem que estava inconsciente agora estava acordado, sentado em uma cadeira de metal. Suas mãos estavam amarradas às costas e havia um filete de sangue escorrendo de sua testa. Apesar disso, ele mantinha uma postura ereta e um olhar desafiador. Ele vestia um terno que um dia deve ter sido elegante, mas agora estava sujo de terra vermelha e rasgado no ombro. Seu rosto moreno mostrava alguns cortes e o começo de um hematoma sob o olho direito. Os 2 homens andavam em volta dele como animais enjaulados. "Olha só quem acordou", disse um deles, alto e corpulento, com uma barba mal aparada. "O grande empresário Frederico Mendonça." "Você sabe por que está aqui, Frederico?" perguntou o outro mais baixo e magro, mas com olhos que brilhavam de raiva.
Ou devo dizer, senhor Mendonça, dono da rede Mendonça de supermercados. O homem na cadeira, Frederico, respirou fundo antes de responder. Olha, se é dinheiro que vocês querem... O homem mais baixo explodiu em uma gargalhada que não tinha nada de alegre. Dinheiro? É claro que queremos dinheiro, seu canalha. Mas não é só isso. O homem corpulento se aproximou, inclinando-se até seu rosto ficar a centímetros do de Frederico. Você acabou com nossas vidas. Lembra da filial de Anápolis? Você fechou sem aviso. 40 funcionários na rua, de um dia para o outro. Frederico balançou a cabeça. Isso não é verdade. Todos receberam indenização acima do que a lei exigia. A filial estava dando prejuízo há 3 anos. Não havia como mantê-la. O homem baixo cuspiu no chão. Ai de que adiantou a indenização. 3 meses e o dinheiro acabou. E aí, emprego em Anápolis? Nenhum. Tive que vender a casa para não perder para banco. Minha mulher me deixou, levou meu filho. Eu sinto muito, Frederico disse. E Catarina, observando atentamente, percebeu sinceridade em sua voz. Mas sequestro não é a solução. Cala a boca, gritou o homem alto. Você vai transferir 2 milhões para a conta que a gente te mostrar. E vai assinar um documento devolvendo o terreno da filial para a cooperativa de ex-funcionários. E se eu me recusar? Os 2 homens se entreolharam com sorrisos sombrios. Aí você vai conhecer um lado de Goiás que seus amigos empresários nunca vão saber que existe. Catarina se afastou da janela, o coração batendo rápido. Ela já tinha visto violência nas ruas, já tinha se escondido de bêbados agressivos e de adolescentes que achavam divertido perseguir a menina selvagem, como a chamavam na cidade. Mas isso era diferente. Aquele homem, Frederico, parecia tão sozinho quanto ela. Naquela noite, quando a escuridão se tornou absoluta no cerrado e apenas o barulho dos grilos quebrava o silêncio, Catarina voltou ao galpão. Os 2 homens haviam saído, provavelmente para buscar comida ou encontrar o tal de Olavo. Apenas um deles, o mais baixo, havia ficado, montando guarda enquanto assistia a algo em seu celular, o rosto iluminado pela luz azulada da tela. A menina sabia exatamente onde havia uma tábua solta na parede dos fundos do galpão. Foi por ali que ela entrou, arrastando-se pelo chão de terra batida, segurando a respiração cada vez que as tábuas antigas rangiam sob seu peso mínimo. Frederico estava com a cabeça abaixada, parecendo dormir. Mas quando Catarina se aproximou, arrastando-se na penumbra, ele levantou o olhar imediatamente. Seus olhos se arregalaram ao ver aquela criança esquelética, coberta de poeira, aproximando-se como um pequeno fantasma. Shhh! Ela fez, colocando o dedo nos lábios. O empresário assentiu, compreendendo instantaneamente a necessidade de silêncio. O guarda estava a menos de 10 metros dali, do outro lado de uma divisória improvisada. Catarina se aproximou e, sem dizer uma palavra, ofereceu algo que tirou do bolso rasgado de seu vestido. Metade de um pão francês, um pouco amassado, que tinha conseguido na padaria da cidade. Frederico olhou para o pão, depois para a menina. Seus olhos se encheram de lágrimas. Você precisa mais disso do que eu, sussurrou, tão baixo que quase não se ouvia. Catarina balançou a cabeça com firmeza e empurrou o pão em direção à boca dele. Entendendo sua intenção, Frederico abriu os lábios e permitiu que ela lhe desse de comer, já que suas mãos estavam amarradas às costas. Depois que ele comeu o pequeno pedaço de pão, Catarina tirou do outro bolso uma garrafa plástica de refrigerante, agora contendo água. Com cuidado, ela a levantou até os lábios dele. Obrigado, murmurou Frederico depois de beber alguns goles. Quem é você? Catarina, ela respondeu em uma voz baixa e rouca pelo pouco uso. Você é o homem dos mercados. Ele assentiu surpreso que aquela criança soubesse quem ele era. Como você sabe? Eu vejo, eu escuto. Ninguém liga para a criança. Ela respondeu com uma sabedoria que não combinava com sua idade. Onde estão seus pais, Catarina? A menina desviou o olhar. Pai foi embora. Bebe muito. Mãe também foi. Frederico sentiu um nó na garganta. Você está sozinha? Ela assentiu. Onde você dorme? Catarina deu de ombros. Aqui, ali, onde não chove, onde não tem homem mau.
Nesse momento, ouviram o som de uma cadeira se arrastando. O guarda estava se movendo. Vá, sussurrou Frederico urgentemente. É perigoso. Mas Catarina não se moveu. Vou ajudar você, ela disse com uma convicção surpreendente. Vou achar quem gosta de você. Antes que Frederico pudesse protestar, ela já havia desaparecido nas sombras, silenciosa como um gato, e escapado pela mesma tábua solta por onde entrara. Lá fora, o vento do cerrado carregava o perfume das flores do ipê amarelo, uma promessa de que, mesmo nos lugares mais esquecidos, a beleza encontra seu caminho. Catarina olhou para o céu estrelado, respirando fundo. Amanhã seria um longo dia. Havia muito a fazer se quisesse ajudar aquele homem. Na cidade de Goiânia, a 50 quilômetros dali, Dona Zuleide suspirava enquanto fechava a cozinha industrial da sede administrativa da rede Mendonça de supermercados. Era a terceira noite seguida sem notícias de Frederico. Ninguém parecia preocupado. Ele costumava fazer viagens sem avisar, inspecionar filiais de surpresa, desaparecer por dias quando precisava pensar em novos investimentos. Mas Zuleide, que o conhecia desde que ele era um menino magricela ajudando o pai na primeira mercearia da família, sabia que algo estava errado. Ele nunca ficaria tanto tempo sem ligar para saber se ela havia preparado seu bolo de milho favorito. Nunca perderia a reunião com os fornecedores de laticínios, que estava marcada para aquela manhã. Amanhã vou procurar o menino Frederico eu mesma, decidiu, enquanto pegava sua bolsa e as chaves. Tem algo muito errado acontecendo. No caminho para o ponto de ônibus, ela parou em frente a uma pequena capela e fez o sinal da cruz. Santa Rita, me ajude a encontrar meu menino, sussurrou, antes de seguir seu caminho pela noite quente de Goiânia, sem saber que a centenas de quilômetros dali, uma criança desconhecida já havia iniciado sua própria missão de resgate. O amanhecer no cerrado goiano sempre chegava como uma explosão de cores. O céu, antes negro, transformava-se gradualmente em um degradê de azuis e laranjas que tingia as nuvens esparsas. Catarina acordou com os primeiros raios de sol que encontravam seu rosto através de uma fenda no telhado do pequeno abrigo improvisado que havia construído com lona e papelão atrás de um posto de gasolina abandonado. Seu estômago roncava, lembrando-a que não havia comido nada desde o dia anterior, quando dividira seu pão com um empresário sequestrado. Mas a fome era uma velha companheira, e Catarina havia aprendido a ignorá-la quando necessário. Hoje ela tinha uma missão mais importante. A pequena se levantou, sacudiu a poeira de seu vestido e arrumou o cabelo com os dedos da melhor maneira possível. Em sua mente, já traçava o roteiro do dia. Primeiro conseguir comida na feira, depois escutar as conversas dos adultos sobre o empresário desaparecido e, finalmente, retornar ao galpão para verificar como Frederico estava. A Feira Livre de Carajazinho, pequeno município próximo à rodovia, acontecia todas as quintas-feiras. Catarina sabia que era o melhor lugar para conseguir alimentos. Os feirantes, já acostumados com sua presença, ora a ignoravam, ora lhe ofereciam frutas machucadas ou verduras que não serviriam para a venda. Olha só quem apareceu, a menina gato, exclamou seu Juvenal, um senhor de seus 60 anos que vendia mandioca e batata doce. Era assim que alguns a chamavam, devido à sua habilidade de aparecer e desaparecer silenciosamente. Bom dia, seu Juvenal, respondeu Catarina, sua voz pequena contrastando com a firmeza de seu olhar. Toma aqui, pequena, disse ele, estendendo uma batata doce e 2 bananas já maduras demais para serem vendidas. Cuidado por aí, tá chovendo polícia hoje. Catarina assentiu, guardando a informação. Movimento policial fora do comum significava que alguém importante estava sendo procurado. Talvez fosse por causa de Frederico. Enquanto caminhava entre as barracas, seus ouvidos captavam fragmentos de conversas. Dizem que o dono dos supermercados sumiu mesmo. A polícia está procurando, mas não tem pista nenhuma. Deve ser coisa de família rica, essas brigas por dinheiro. Perto da barraca de ervas medicinais, um grupo de homens conversava mais seriamente. Catarina se aproximou, fingindo estar interessada nas garrafas de xarope caseiro. O Mendonça tinha inimigos, isso é certo, dizia um homem de chapéu de couro. Quando fechou a filial de Anápolis, muita gente ficou na miséria. Besteira,
respondeu outro, mais velho e de cabelos grisalhos. Ele pagou todo mundo direito. O problema foi aquele contador safado dele, o tal do Olavo, que disse para todo mundo que não ia ter indenização nenhuma. Quando o dinheiro chegou, muitos já tinham vendido casa, carro, tudo a preço de banana. Catarina congelou ao ouvir aquele nome. Olavo. Era o mesmo homem que os sequestradores haviam mencionado no galpão. Aquele Olavo sempre foi invejoso, continuou o senhor de cabelos grisalhos. Cresceram juntos, mas enquanto o Frederico herdou a rede de mercados do pai, o Olavo teve que ralar para conseguir o diploma de contador. Trabalham juntos há 20 anos, mas todo mundo sabe que ele morre de inveja do patrão. E agora o Frederico sumiu, concluiu o primeiro homem. Coincidência demais, né não? Catarina afastou-se silenciosamente, seu cérebro processando a nova informação. Olavo, o contador. Alguém próximo de Frederico, alguém que conhecia seus segredos. Alguém que poderia estar por trás do sequestro. Com as frutas e a batata doce seguras em um saco plástico velho que sempre carregava, Catarina dirigiu-se à praça central. Era ali que ela costumava passar as tardes, observando as pessoas, aprendendo sobre o mundo que a havia abandonado tão cedo. A praça estava mais movimentada que o normal. Um carro da polícia estava estacionado em frente à igreja e 2 oficiais conversavam com o padre. Em um banco sob a sombra de uma mangueira, uma mulher de seus 40 anos bebericava algo de uma garrafa escondida em uma sacola de papel. Seus olhos vermelhos e o cabelo despenteado denunciavam seu estado. Catarina conhecia aquela mulher. Era Neide, conhecida na cidade como Neide da Praça. Alguns diziam que ela já havia sido professora, outros que fora esposa de um fazendeiro rico. Ninguém sabia ao certo. O que todos sabiam era que, há anos, ela vivia em função da bebida, pedindo trocados na praça e dormindo onde a noite a encontrasse. A menina geralmente evitava a Neide. A mulher podia ser imprevisível, ora gentil, ora agressiva. Mas hoje, algo a impeliu a se aproximar. Sentou-se no outro extremo do banco, mantendo distância segura. Neide a olhou de soslaio, seus olhos vermelhos estreitando-se. Que foi, pirralha? Tá querendo roubar meu ponto? Rosnou a voz áspera pelo álcool e pelos cigarros. Catarina balançou a cabeça. Só tô descansando, respondeu cautelosa. Neide deu uma risada seca, sem humor. Descansar de quê? De correr por aí como um bicho solto? Já te vi, sabe? Dormindo em tocas como um gambá. Catarina não respondeu. Apenas abriu seu saco plástico e tirou uma das bananas. Com cuidado, descascou-a e deu uma mordida pequena, saboreando cada segundo. Comida era preciosa demais para ser consumida apressadamente. Para sua surpresa, estendeu a metade não mordida para Neide. A mulher pareceu chocada com o gesto. Olhou para a banana, depois para a menina, desconfiada. Por quê? Catarina deu de ombros. Você tá com cara de quem não come faz tempo. Era verdade. Sob a aparência descuidada e os olhos vermelhos, havia maçãs do rosto proeminentes que denotavam magreza, lábios ressecados pela desidratação. Neide hesitou, mas acabou aceitando a fruta, devorando-a em 3 mordidas rápidas. Brigada, murmurou, parecendo envergonhada. Depois, como se precisasse compensar aquele momento de vulnerabilidade, acrescentou: mas não pensa que agora somos amigas, entendeu? Este lado da praça é meu território. Catarina apenas assentiu, levantando-se para ir embora. Tinha aprendido mais do que esperava na feira, e agora precisava voltar ao galpão para ver Frederico. Ei, pirralha! Chamou Neide quando ela já estava a alguns metros de distância. Cuidado com esses policiais. Eles estão procurando um ricaço sumido, mas também levam criança de rua. Já vi acontecer. Catarina acenou com a cabeça, grata pelo aviso, e desapareceu entre as árvores da praça. O caminho até o galpão abandonado era longo, especialmente para as pernas curtas de uma criança de 4 anos. Mas Catarina estava acostumada. 6 meses nas estradas haviam fortalecido seus músculos e sua determinação. Quando chegou às proximidades do galpão, o sol já começava a se pôr, pintando o céu de vermelho e dourado. Com cautela, aproximou-se, escondendo-se atrás dos arbustos ressecados. O mesmo homem de ontem, o baixo e magro, fumava na entrada, enquanto o mais corpulento estava ao telefone a alguns metros de distância.
Não, Olavo, ainda não conseguimos nada, dizia ele, a voz alta o suficiente para que Catarina pudesse ouvir. O cara é durão, não assinou nada ainda, nem fez transferência nenhuma. Houve uma pausa enquanto a pessoa do outro lado falava. Não, não posso fazer isso, respondeu o homem parecendo nervoso. Você disse que era só para assustar ele, que era só para ele assinar os papéis e transferir o dinheiro. Não vou fazer nada além disso. Outra pausa. Tá bom. Esperamos mais 24 horas. Se ele não colaborar até lá, você vem aqui pessoalmente resolver. E lembra do nosso acordo. Quero minha parte integral, independente do que acontecer. Desligou o telefone e voltou para dentro do galpão parecendo agitado. Catarina esperou até que ambos os homens estivessem dentro. Então contornou o galpão até os fundos, onde sabia que havia uma tábua solta. Com cuidado, removeu-a e esgueirou-se para dentro. O interior estava mais escuro que na noite anterior, iluminado apenas por uma lanterna pendurada em um gancho. Frederico continuava amarrado à mesma cadeira, mas seu estado havia piorado. Havia mais hematomas em seu rosto, e sua camisa, antes branca, estava manchada de suor e sujeira. Catarina aproximou-se silenciosamente, tomando cuidado para não ser vista pelos captores, que conversavam na parte da frente do galpão. Catarina, sussurrou Frederico ao vê-la, um misto de alívio e preocupação em sua voz. Você não devia ter voltado. É perigoso. Ela ignorou o aviso, aproximando-se para examinar os ferimentos dele. Eles bateram em você, constatou, os olhos brilhando de indignação. Estou bem, mentiu Frederico, tentando sorrir apesar da dor. Você conseguiu comida hoje? Catarina assentiu, tirando de seu saco plástico a batata doce e uma banana. Com cuidado descascou a fruta e a ofereceu a ele, que comeu com gratidão. Eu escutei sobre você na feira, ela disse enquanto ele comia. O homem Olavo, ele é ruim. Os olhos de Frederico se arregalaram. Olavo, meu contador? O que você ouviu sobre ele? Ele tá com os homens maus, falou no telefone. Quer que eles machuquem você se não assinar papel. Frederico fechou os olhos, uma expressão de dor que não tinha nada a ver com seus ferimentos físicos. Eu deveria ter imaginado, murmurou, mais para si mesmo do que para Catarina. Ele sempre quis assumir os negócios. Sempre achou que eu era fraco demais para administrar a rede. Nos últimos meses, vinha insistindo para que eu fizesse investimentos arriscados, que vendesse parte das ações. Eu me recusei. Catarina ofereceu a garrafa de água que trouxera, ajudando-o a beber. Preciso sair daqui, continuou Frederico. Olavo conhece todas as minhas contas, todos os investimentos. Se eu assinar qualquer coisa que ele preparou, vou ajudar você, afirmou Catarina com convicção. Vou achar alguém bom. Frederico a estudou, impressionado com a determinação daquela criança que mal tinha o que comer, mas estava disposta a arriscar-se por um estranho. Por que você está me ajudando, Catarina? Perguntou suavemente. A menina ficou em silêncio por um momento, como se a pergunta nunca tivesse lhe ocorrido. Porque ninguém ajudou eu. Respondeu finalmente com simplicidade. E porque você é bom. Seus olhos são tristes, mas não são maus. Antes que Frederico pudesse responder, ouviram passos se aproximando. Catarina desapareceu nas sombras como um fantasma, escondendo-se atrás de caixas empilhadas. Então, Frederico, pensou melhor na nossa proposta? Perguntou o homem corpulento, entrando na sala. Está pronto para assinar os papéis? Quero falar com Olavo, respondeu Frederico, a voz mais firme do que seria esperado de alguém em sua situação. Sei que ele está por trás disso tudo. O homem pareceu surpreso, depois irritado. Não sei do que você está falando. Somos apenas ex-funcionários querendo justiça. Marcondes, não é? Você trabalhava no estoque da filial de Anápolis, disse Frederico, lembrando-se de repente. E você recebeu sua indenização integral. Tenho certeza disso, porque assinei os cheques pessoalmente. O homem, Marcondes, pareceu desconcertado. Não sei do que está falando. Fui demitido sem direito a nada. Isso é o que Olavo te disse? Porque não foi o que aconteceu. Todos os funcionários receberam mais do que a lei exigia. Tenho as cópias dos recibos assinados no meu escritório. Marcondes balançou a cabeça confuso. Você está mentindo, tentando nos virar um contra o outro. Pense, Marcondes.
Quem te procurou com esta ideia? Foi Olavo, não foi? Ele que disse que eu tinha fraudado as indenizações, que tinha escondido o dinheiro de vocês. Ele que sugeriu este plano. A expressão de Marcondes vacilou, uma semente de dúvida plantada em seus olhos. Vou trazer comida, disse abruptamente, saindo da sala. Catarina, ainda escondida, viu a oportunidade que surgira. Frederico estava plantando dúvidas na mente de seus captores. Era um começo. Do lado de fora do galpão, a noite havia caído completamente sobre o cerrado. Estrelas pontilhavam o céu escuro, testemunhas silenciosas daquele drama que se desenrolava em um canto esquecido de Goiás. Em Goiânia, Dona Zuleide terminava de arrumar uma pequena mala. Após 3 dias sem notícias de Frederico, ela havia decidido tomar a situação em suas próprias mãos. Conhecia o patrão desde menino e sabia que algo grave havia acontecido. Amanhã vou para Anápolis, disse para si mesma enquanto fechava a mala. Começo por lá. Foi a última vez que alguém viu o menino Frederico. Ela não sabia que, a quilômetros dali, uma pequena heroína improvável já havia iniciado uma missão de resgate, movida por uma bondade que o mundo ainda não havia conseguido arrancar de seu coração. A manhã seguinte, trouxe uma chuva fina sobre o cerrado, transformando a poeira vermelha em lama escorregadia. Catarina acordou encolhida sob um pequeno abrigo improvisado com plásticos e papelão próximo ao galpão. Não queria se afastar muito de Frederico, temendo o que Olavo pudesse ordenar aos captores. Com o estômago roncando e os cabelos molhados grudados no rosto, ela iniciou sua caminhada até Carajazinho. A feira não funcionaria hoje, mas a menina sabia exatamente onde conseguir comida, os fundos da padaria do seu Antônio, que sempre separava pães do dia anterior para quem precisasse. Enquanto caminhava pela estrada enlameada, um ônibus intermunicipal passou lentamente, salpicando água em suas pernas já sujas. Dentro dele, uma mulher de meia idade olhava pela janela, seus olhos atentos examinando a paisagem como se procurassem algo específico. Era Zuleide, a cozinheira de Frederico, que havia decidido começar suas buscas pela região onde ficava a antiga filial de Anápolis. Seus caminhos se cruzaram por meros segundos, sem que nenhuma das duas soubesse da importância que a outra teria em suas vidas. Carajazinho era uma cidadezinha típica do interior goiano. Uma praça central com uma igreja, algumas ruas de comércio, casas simples com quintais onde galinhas ciscavam livremente. Para muitos era apenas mais um ponto no mapa, mas para Catarina representava sobrevivência. Na padaria do seu Antônio, a menina esperou pacientemente nos fundos até que o dono aparecesse com um saco de pães do dia anterior. "Tá chovendo, menina. Você vai ficar doente", comentou ele, entregando-lhe o saco. Seu Antônio era um dos poucos que demonstravam genuína preocupação com ela. "Tô acostumada", respondeu Catarina, aceitando os pães com um pequeno sorriso. "O senhor tem água?" Ele balançou a cabeça, desaparecendo por um momento apenas, para voltar com uma garrafa plástica cheia. "Queria poder fazer mais por você, pequena." Catarina agradeceu e guardou cuidadosamente seus tesouros na sacola plástica que sempre carregava. Metade seria para Frederico, calculou mentalmente. Ao chegar à praça central, notou um movimento incomum. Um carro oficial da prefeitura estava estacionado em frente à delegacia, e vários policiais conversavam com um homem de terno que gesticulava enfaticamente. Com a curiosidade aguçada pela necessidade de sobrevivência, Catarina se aproximou, escondendo-se atrás de uma árvore para observar melhor. "O senhor entende a gravidade da situação, não é, delegado?", dizia o homem de terno, sua voz carregada de uma falsa preocupação. "Frederico Mendonça não é apenas um empresário local. Ele emprega centenas de pessoas. Seu desaparecimento já está causando instabilidade nas ações da empresa." "Estamos fazendo tudo o que podemos, senhor Olavo", respondeu o delegado, um homem de meia idade com bigode grisalho. "Mas até agora não temos pistas concretas. Ele simplesmente desapareceu após sair de uma reunião em Anápolis." Catarina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Olavo era ele, o contador traidor. Estava ali fingindo preocupação, quando na verdade era ele quem havia orquestrado todo o sequestro. "Precisamos ampliar as buscas", insistiu Olavo, ajustando a gravata à cara.
Tenho autorização do conselho para oferecer uma recompensa por informações. Isso pode ajudar, concordou o delegado. Vou designar mais homens para o caso. Olavo era um homem alto e magro, com cabelos grisalhos meticulosamente penteados e óculos de armação fina que lhe davam um ar de intelectual. Vestia um terno impecável, apesar do calor e da umidade do cerrado. Sua postura era a de alguém acostumado a ser respeitado, a ter suas ordens cumpridas sem questionamentos. Catarina observou cada detalhe, gravando-os em sua memória. Aquele era o inimigo, o homem que queria machucar Frederico. Quando a reunião terminou e Olavo entrou em seu carro luxuoso, a menina sentiu uma determinação renovada. Precisava encontrar aliados, pessoas que realmente se importassem com Frederico. Do outro lado da praça, sentada em seu banco habitual, Neide observava a cena com olhos semicerrados. A garrafa escondida na sacola de papel já estava pela metade, apesar de ainda ser de manhã. Catarina hesitou. Neide não era confiável, mas conhecia todo mundo na cidade. Talvez pudesse ajudar. Com passos cautelosos, aproximou-se da mulher. "Bom dia, Neide." Resmungou a mulher, olhando-a de cima a baixo. A menina gato voltou. "Que quer agora?" "Tenho cara de abrigo para criança de rua, por acaso?" Em vez de responder, Catarina tirou um dos pães da sacola e ofereceu a ela. Neide olhou para o pão, depois para a menina, desconfiada. Mas a fome falou mais alto, e ela o aceitou, devorando-o rapidamente. "Quem é aquele homem de terno?" perguntou Catarina, apontando discretamente para Olavo, que ainda conversava com um policial ao lado de seu carro. "Aquele ali? É o Olavo Teixeira, contador do dono dos mercados, o tal do Frederico que sumiu", respondeu Neide entre mordidas. "Um cobra criada, aquele ali. Se acha melhor que todo mundo porque estudou na capital." "Ele gosta do Frederico?" Neide deu uma risada amarga. "Gostar? Aquele lá não gosta nem da própria sombra. Vive falando mal do patrão pelas costas. Já ouvi ele no bar da esquina, enchendo a cara e reclamando que o Frederico é um herdeiro incompetente, que não merece o império que o pai construiu." Catarina assentiu, confirmando suas suspeitas. "Você conhece alguém que gosta do Frederico de verdade?" perguntou sua mente infantil, já traçando um plano. Neide tomou um gole da garrafa, pensativa. "Bem, tem a Zuleide, a cozinheira dele. Dizem que ela praticamente criou o rapaz depois que a mãe dele morreu. Trata ele como se fosse filho. Onde ela mora? Em Goiânia, perto da sede da empresa. Por quê? O que uma pirralha como você tem a ver com isso tudo?" Catarina deu de ombros, evitando a pergunta. "E você conhece alguém que pode ajudar a achar uma pessoa perdida?" insistiu. Neide estreitou os olhos, subitamente suspeitando que havia algo mais naquela conversa. "Olha aqui, menina. No que você está metida? Sabe de alguma coisa sobre o sumiço desse homem?" Catarina permaneceu em silêncio, seu rosto uma máscara impenetrável que havia aprendido a usar para sobreviver nas ruas. "Meu Deus do céu!" murmurou Neide, inclinando-se para a frente. "Você sabe onde ele está, não é?" A menina continuou em silêncio, mas seus olhos falaram por ela. "Jesus Cristo!" Neide passou a mão pelos cabelos desgrenhados. "Isso é perigoso demais para uma criança. Você precisa contar para a polícia." Catarina balançou a cabeça veementemente. "Polícia não. O homem mau está com eles", disse, apontando discretamente para Olavo, que agora entrava em seu carro. "O contador? Ele está envolvido nisso?" perguntou Neide, baixando a voz instintivamente. Catarina assentiu. "Preciso achar a Zuleide. Ela vai acreditar em mim." Neide olhou para a garrafa em suas mãos, depois para a menina, parecendo travar uma batalha interna. Por um breve momento algo se acendeu em seus olhos. Uma faísca do que ela fora um dia, antes do álcool, antes das perdas que a vida lhe impusera. "Minha filha teria sua idade agora", murmurou quase para si mesma. "Se ela ainda estivesse..." Catarina esperou, sentindo que algo importante estava acontecendo. Neide respirou fundo, guardou a garrafa na sacola e se levantou com determinação surpreendente. "Venha comigo", disse, estendendo a mão trêmula para Catarina. "Conheço alguém que pode nos ajudar a encontrar essa tal de Zuleide." A menina hesitou, desconfiada por natureza e experiência. Mas algo nos olhos de Neide, uma clareza que não estava lá antes,
a fez aceitar a mão oferecida. Juntas, caminharam até uma pequena casa amarela no fim da rua principal. Neide bateu na porta, que foi aberta por um homem de seus 50 anos, cabelos grisalhos e postura ereta, que denunciava um passado militar. Neide, ele perguntou surpreso, o que te traz aqui a essa hora? E quem é essa criança? Preciso da sua ajuda, Clovis, respondeu Neide, a voz mais firme do que Catarina jamais ouvira. É sobre o empresário desaparecido. O homem olhou para os lados, nervoso, então fez um gesto para que entrassem rapidamente. Dentro da casa simples, mas organizada, Neide explicou o que Catarina havia lhe contado, omitindo detalhes sobre o galpão abandonado que a menina não havia revelado. Você tem certeza disso? Perguntou Clovis olhando diretamente para Catarina. Está acusando um homem poderoso de algo muito grave. Eu vi, respondeu a menina simplesmente. Ele falou no telefone, quer machucar o homem dos mercados. Clovis andou pela sala pensativo. Eu trabalhei como segurança para o velho Mendonça, pai do Frederico, por muitos anos, revelou. Aposentei-me quando ele morreu e o filho assumiu os negócios. Mas ainda tenho contatos. Pode ajudar a encontrar a Zuleide? Perguntou Neide. Posso fazer melhor, respondeu Clovis, pegando um telefone antigo. Posso ligar para ela diretamente. Mantivemos contato ao longo dos anos. Enquanto Clovis fazia a ligação, Catarina olhou pela janela, observando a chuva que voltava a cair. Sua mente estava no galpão, com Frederico. Queria voltar logo para lhe dar comida e água, para garantir que ele estivesse bem. Zuleide? É Clovis, disse o homem ao telefone. Sim, eu também estou preocupado. Não tenho notícias concretas, mas... Escute, você precisa vir para Carajazinho imediatamente. Não posso explicar pelo telefone. Sim, é sobre ele. Confie em mim, é importante. Quando desligou, virou-se para Neide e Catarina. Ela está em Anápolis, procurando por pistas. Vai pegar o próximo ônibus para cá. Chega em 3 horas. Preciso voltar, disse Catarina abruptamente, levantando-se. Ele precisa de comida. Clovis e Neide trocaram olhares preocupados. Você sabe onde ele está, não é? Perguntou Clovis gentilmente. Pode nos mostrar? Catarina hesitou. Confiava neles o suficiente para revelar a localização de Frederico? Quando Zuleide chegar, respondeu finalmente. Vou mostrar para ela. Neide assentiu, compreendendo a cautela da menina. Tudo bem, mas você não vai voltar lá sozinha. É perigoso demais. Ele precisa comer, insistiu Catarina, os olhos ardendo de determinação. Clovis suspirou, reconhecendo aquela teimosia. Eu vou com você, decidiu. Não vamos entrar. Apenas deixar comida de um jeito que ele possa encontrar. Onde fica esse lugar? Após alguma hesitação, Catarina descreveu o galpão abandonado. Clovis conhecia a área. É uma operação arriscada, advertiu ele. Se esses homens nos pegarem, eles saem para comer de tarde, informou Catarina. Só ficam vigiando. Eu sei como entrar sem ninguém ver. Clovis balançou a cabeça, impressionado com a perspicácia da pequena. 4 anos de idade e já pensa como estrategista militar, murmurou. Vou com vocês, declarou Neide, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma. Você tem certeza? Perguntou Clovis, olhando significativamente para a sacola que ela ainda segurava, com a garrafa dentro. Neide respirou fundo, tirou a garrafa da sacola e, num gesto decisivo, caminhou até a pia da cozinha e derramou o conteúdo. Certeza absoluta, respondeu, o rosto determinado apesar das mãos trêmulas. Essa menina me fez lembrar de algo que eu havia esquecido, que um dia eu já fui alguém que se importava com os outros. Catarina observou a cena sem entender completamente o significado daquele gesto, mas sentindo instintivamente que algo importante havia acontecido. Enquanto isso, no galpão abandonado, Frederico tentava mais uma vez fazer Marcondes enxergar a verdade. Pense, Marcondes, dizia ele, a voz rouca pela sede. Por que Olavo não vem aqui pessoalmente? Por que ele fica mandando vocês fazerem o trabalho sujo enquanto ele mantém as mãos limpas? O ex-funcionário parecia cada vez mais perturbado com aquelas perguntas. Cala a boca, rosnou, mas sem a convicção anterior. Você não sabe de nada. Sei que Olavo manipula pessoas há anos, e continuou Frederico. Ele convenceu o conselho a fechar a filial de Anápolis,
Não fui eu. Ele queria construir um centro comercial no terreno, um projeto pessoal dele que eu rejeitei. Mentira, murmurou Marcondes, mas a dúvida era visível em seus olhos. Verifique, desafiou Frederico. Ligue para o departamento pessoal da empresa. Pergunte sobre sua indenização. Tenho certeza de que o dinheiro foi liberado, mas nunca chegou até você. Onde será que parou? Antes que Marcondes pudesse responder, o outro captor entrou na sala. O chefe tá vindo para cá, anunciou, nervoso. Disse que tá cansado de esperar. Vai resolver isso pessoalmente. O rosto de Marcondes empalideceu. Ele não falou nada sobre vir aqui. O que ele quis dizer com resolver? Não sei, cara. Mas ele não parecia feliz. Fora do galpão, a chuva havia cessado, deixando no ar aquele cheiro característico de terra molhada. O céu começava a clarear novamente, e um arco-íris fraco podia ser visto no horizonte. Em uma pequena casa amarela em Carajazinho, uma improvável equipe de resgate se preparava. Um ex-segurança aposentado, uma mulher lutando contra o vício e uma criança de 4 anos que, apesar de todas as adversidades, ainda acreditava que devia fazer o bem. E em um ônibus sacolejando pelas estradas enlameadas do interior goiano, Zuleide olhava pela janela, seu coração apertado de preocupação, sem saber que estava prestes a conhecer a pequena heroína que poderia levar até seu querido Frederico. O sol começava a baixar no horizonte quando o ônibus intermunicipal finalmente chegou a Carajazinho. Zuleide foi a primeira a desembarcar, seus olhos ansiosos esquadrinhando a pequena rodoviária em busca de Clóvis. Não o via há anos, desde o falecimento do velho Mendonça, e a ligação misteriosa a deixara com o coração apertado. Zuleide! Uma voz familiar a chamou. Clóvis estava ali, mais grisalho e com algumas rugas novas, mas com a mesma postura ereta dos tempos em que guardava a mansão dos Mendonça. Os dois se abraçaram brevemente. O que aconteceu, Clóvis? Você me assustou ao telefone, disse Zuleide, ajeitando a alça da bolsa no ombro. Se não posso explicar aqui, respondeu ele, olhando ao redor com cautela. Vamos para minha casa. Há pessoas que você precisa conhecer. Durante o trajeto até a Casa Amarela, Clóvis manteve-se enigmático, apenas alertando Zuleide que a situação era delicada e envolvia Frederico diretamente. A cozinheira, que já estava angustiada há dias, sentia-se agora à beira de um colapso nervoso. Quando finalmente entraram na casa, Zuleide parou abruptamente ao ver quem a aguardava. Uma mulher de meia-idade com sinais evidentes de alcoolismo e, mais surpreendentemente, uma criança minúscula que parecia mais um espírito do que um ser humano, com seus grandes olhos observadores e corpo esquelético. Zuleide, esta é Neide, apresentou Clóvis, e esta pequena é Catarina. Prazer, murmurou Neide, visivelmente desconfortável. Catarina apenas observava Zuleide intensamente, como se estivesse avaliando sua alma. O que está acontecendo aqui, Clóvis? Exigiu Zuleide, confusa com aquela estranha recepção. A menina sabe onde Frederico está, respondeu ele simplesmente. Zuleide sentiu as pernas fraquejarem e precisou se apoiar na parede mais próxima. Como assim? Onde? Ele está bem? Catarina deu um passo à frente, ainda estudando o rosto de Zuleide, com aqueles olhos que pareciam enxergar muito além do que deveriam. Você gosta dele de verdade? Perguntou a menina, sua voz pequena, mas surpreendentemente clara. Frederico, eu o criei desde que era um garotinho magricela correndo pela cozinha, respondeu Zuleide, lágrimas brotando em seus olhos. Ele é como um filho para mim. Algo naquela resposta pareceu satisfazer Catarina, que assentiu. Ele está preso num galpão velho. Homens maus pegaram ele, o Olavo mandou. As palavras caíram como pedras no pequeno cômodo. Olavo? O contador? Zuleide levou a mão à boca, horrorizada. Sim, confirmou Catarina. Ele quer que o homem dos mercados assine papéis. Quer machucar ele. Zuleide trocou olhares alarmados com Clóvis. Como você sabe disso, pequena? Perguntou gentilmente, abaixando-se para ficar ao nível dos olhos da menina. Eu vi. Eu levo comida para ele de noite. Ele está machucado, mas vivo. Um soluço escapou da garganta de Zuleide. Ela pegou as mãozinhas de Catarina entre as suas.
Você conseguiria nos levar até lá? A menina assentiu. Mas tem que ser cuidadoso. Os homens maus têm armas, e o Olavo está indo para lá hoje. Clovis interveio. Precisamos de um plano. Não podemos simplesmente invadir o local. São criminosos armados. E a polícia? Sugeriu Zuleide. Não podemos confiar na polícia local, respondeu Neide, falando pela primeira vez. Olavo é muito influente por aqui. Tem políticos e autoridades no bolso. Eu tenho contatos, disse Clovis. Ex-militares que trabalharam comigo na segurança da família Mendonça. Homens de confiança. Posso chamá-los, mas levará algumas horas até chegarem. Não temos algumas horas, argumentou Zuleide. Se Olavo está a caminho... Preciso voltar, interrompeu Catarina, com urgência na voz. Prometi levar comida. Se eu não for, ele vai desconfiar. Os adultos trocaram olhares preocupados. É muito perigoso, disse Clovis. Não podemos deixar você voltar sozinha. Sempre vou sozinha, respondeu Catarina, dando de ombros como se aquilo fosse o mais natural do mundo. Não desta vez, decidiu Zuleide, uma nova determinação em sua voz. Vou com você. O quê? Exclamou Clovis alarmado. Isso é loucura, Zuleide. Não vou ficar aqui esperando enquanto Frederico está em perigo, respondeu ela firmemente. Posso me disfarçar. Ninguém me conhece por aqui. Eu também vou, declarou Neide, surpreendendo a todos novamente. Ela parecia mais sóbria e focada do que estivera em anos, como se a missão de resgate houvesse despertado algo adormecido em seu interior. Clovis suspirou, reconhecendo a futilidade de argumentar com as duas mulheres. Certo. Mas faremos isso do meu jeito. Vou chamar meus contatos imediatamente. Enquanto isso, preparamos uma operação de reconhecimento apenas. Nada de heroísmos. Enquanto Clovis falava ao telefone em um canto, Zuleide preparou uma refeição simples com os poucos mantimentos disponíveis na casa. Observava Catarina comer lentamente, saboreando cada garfada, como se fosse a mais preciosa das iguarias. Há quanto tempo você está sozinha, pequena? Perguntou suavemente. Catarina pensou por um momento, contando mentalmente. 6 luas, respondeu finalmente, usando sua própria medida de tempo. E seus pais? A menina baixou os olhos para o prato. Pai bebia muito. Ficava bravo. Foi embora. Mãe também foi depois. Abandonaram você? Perguntou Zuleide horrorizada. Catarina deu de ombros como se aquilo não fosse nada extraordinário. Todo mundo vai embora um dia, disse com uma sabedoria que arrasou o coração de Zuleide. Nem todo mundo, querida, respondeu a cozinheira, segurando a mãozinha suja da menina. Algumas pessoas ficam. Eu fiquei com o Frederico todos esses anos, mesmo quando ele não precisava mais de mim. Algo brilhou nos olhos de Catarina. Uma emoção que ela não sabia nomear. Talvez esperança. Clovis retornou do telefonema, parecendo mais animado. Boas notícias. Consegui falar com o Jerônimo e o Sebastião. Eles estão a caminho. Chegarão em 2 horas. E trouxeram notícias importantes. Todos se voltaram para ele, atentos. Existe um processo interno na empresa do Frederico. Há meses, um auditor independente vinha investigando discrepâncias em contas administradas por Olavo. Milhões desviados para empresas fantasmas. A investigação estava prestes a ser concluída quando Frederico desapareceu. Então é isso, exclamou Zuleide. Olavo não está apenas tentando tomar o controle da empresa. Ele está tentando encobrir seus crimes. Exatamente, concordou Clovis. E tem mais. Jerônimo descobriu que Olavo tem investido pesadamente em uma clínica de reabilitação em Goiânia nos últimos meses. Uma despesa inexplicável para alguém com o salário dele. Clínica de reabilitação? Perguntou Neide, confusa. Por quê? Todos se voltaram instintivamente para Catarina, que permanecia quieta, absorvendo cada palavra da conversa adulta com atenção extraordinária. Pequena, começou Zuleide gentilmente. Você disse que seu pai bebia muito e foi embora. Sabe para onde ele foi? Catarina balançou a cabeça negativamente. Ele falou de médicos uma vez. Disse que ia ficar bom da cabeça. Nunca mais vi. Um silêncio pesado caiu sobre a sala enquanto todos processavam a informação. Meu Deus, murmurou Zuleide. Será possível? O quê? Perguntou Neide confusa.
Frederico tem um projeto pessoal, explicou Zuleide. Ele financia anonimamente o tratamento de dependentes químicos em situação de vulnerabilidade. Começou após a morte do próprio pai, que lutou contra o alcoolismo por anos. Você está sugerindo, começou Clovis, olhando para Catarina com novos olhos, que Frederico pode estar financiando o tratamento do pai desta menina sem saber que ela está abandonada, completou Zuleide. Isso explicaria o interesse de Olavo na clínica. Ele deve estar usando o dinheiro desviado para isso, talvez para criar algum tipo de controle sobre Frederico. Catarina observava a conversa, seus olhos indo de um adulto para outro, tentando compreender o que aquilo significava. Meu pai está vivo? Perguntou finalmente, sua vozinha tremendo ligeiramente. Zuleide ajoelhou-se diante dela. Acredito que sim, pequena. E parece que Frederico, o homem que você está tentando salvar, pode ser a pessoa que está ajudando seu pai a ficar melhor. Os olhos de Catarina se arregalaram, uma nova compreensão iluminando seu rosto. De repente, sua missão de salvar Frederico ganhava um significado ainda mais profundo. Enquanto isso, no galpão abandonado, a tensão crescia entre os sequestradores. Marcondes havia passado a última hora ao telefone, fazendo ligações discretas, verificando informações que Frederico lhe havia fornecido. E aí? Perguntou o outro captor, ansioso, quando Marcondes finalmente desligou. Marcondes parecia pálido, abalado. Ele está dizendo a verdade, Jonas. Falei com o Antônio da contabilidade, aquele que trabalhava no RH antes. Ele me disse que todos os funcionários receberam indenizações integrais, acima do que a lei exige. E por que a gente não recebeu então? Questionou Jonas confuso. Segundo o Antônio, os cheques foram emitidos e assinados pelo Frederico pessoalmente. Mas quem ficou responsável pela distribuição foi o Olavo, completou Jonas, a compreensão amanhecendo em seu rosto. Aquele filho da mãe nos roubou. E agora está nos usando para fazer o trabalho sujo dele, concluiu Marcondes, a raiva crescendo em sua voz. Nos convenceu que fomos lesados para que sequestrássemos nosso ex-patrão. Os dois homens olharam para Frederico, que permanecia amarrado à cadeira, observando a conversa com interesse. O que fazemos agora? Perguntou Jonas. Olavo está vindo para cá. Disse que vai resolver a situação pessoalmente. Acho que sei exatamente o que ele planeja resolver, respondeu Marcondes sombriamente. Ele nunca teve intenção de apenas fazer Frederico assinar documentos. Quando terminar, não pode deixar testemunhas. Nem mesmo a gente, compreendeu Jonas empalidecendo. Precisamos sair daqui, decidiu Marcondes. Agora. E ele? Perguntou Jonas apontando para Frederico. Marcondes hesitou, o conflito evidente em seu rosto. Já não podemos simplesmente deixá-lo, disse finalmente. Não depois de descobrirmos a verdade. Seria como participar do plano de Olavo. Ele se aproximou de Frederico e começou a desamarrar as cordas que prendiam seus pulsos. O que está fazendo? Perguntou Frederico, surpreso. Consertando um erro, respondeu Marcondes. Não somos assassinos, fomos enganados, assim como você. Enquanto isso, na casa de Clovis, a equipe improvisada de resgate finalizava os preparativos. Neide havia trocado suas roupas maltrapilhas por um conjunto mais discreto emprestado por Clovis. Zuleide guardava cuidadosamente os alimentos que levariam para Frederico. Catarina aguardava pacientemente, sentada no sofá, suas perninhas balançando sem alcançar o chão. O plano é simples, explicou Clovis. Vamos apenas fazer reconhecimento da área. Catarina nos mostra onde fica o galpão. Observamos de longe, sem sermos vistos. Quando Jerônimo e Sebastião chegarem com reforços, planejamos o resgate propriamente dito. E se Olavo chegar antes? Perguntou Zuleide, a preocupação evidente em sua voz. Improvisamos, respondeu Clovis. Mas sem heroísmos, entenderam? Ninguém vai se arriscar desnecessariamente. Todos assentiram, embora Catarina parecesse absorta em seus próprios pensamentos. No que está pensando, pequena? Perguntou Zuleide, notando sua expressão concentrada. Na tábua solta, respondeu a menina. É como eu entro sempre, ninguém nunca vê. Clovis e as mulheres trocaram olhares. Isso pode ser útil, admitiu o ex-segurança. Mas você não vai entrar lá sozinha novamente, entendeu?
Catarina assentiu, embora algo em seus olhos sugerisse que ela tinha seus próprios planos. Quando finalmente partiram, o sol já havia se posto completamente, mergulhando o cerrado em uma escuridão pontuada, apenas pelas estrelas e uma lua minguante. Clovis dirigia sua caminhonete antiga pelos caminhos de terra com os faróis desligados, guiado apenas pelas indicações de Catarina. Ali, apontou a menina quando se aproximaram de uma área mais isolada. Atrás daquelas árvores. Clovis estacionou a caminhonete a uma distância segura, escondida por um grupo de árvores típicas do cerrado. Dali, podiam ver o galpão abandonado, uma estrutura sombria contra o céu estrelado. Só tem uma luz acesa, observou Neide. Deve ser uma lanterna, disse Clovis. Esse lugar não tem eletricidade há anos. Vejo movimento, sussurrou Zuleide apontando. Alguém está saindo do galpão. À luz fraca da lua, puderam distinguir duas silhuetas deixando o edifício apressadamente. Pareciam carregar algo pesado entre eles. São os homens maus, identificou Catarina. Estão carregando o homem dos mercados. Eles estão fugindo com Frederico? Perguntou Zuleide, alarmada. Ou o resgatando, sugeriu Clovis, observando atentamente. Não parecem estar forçando-o. Estão ajudando-o a andar. Algo aconteceu, concluiu Neide. Algo mudou. Nesse momento, faróis potentes cortaram a escuridão da estrada principal, aproximando-se rapidamente do galpão. Um carro luxuoso apareceu, seguido por outro veículo menor. Olavo, murmurou Zuleide, reconhecendo o primeiro carro. E quem está com ele? Problemas, respondeu Clovis sombriamente. Temos que agir agora. O plano mudou. No galpão, Marcondes e Jonas congelaram ao ouvir os carros se aproximando. É ele, sussurrou Jonas aterrorizado. Chegou mais cedo do que disse. Pelos fundos, instruiu Marcondes apoiando Frederico, que mal conseguia ficar de pé após dias amarrado à cadeira. Temos que sair pelos fundos antes que ele entre. Mas já era tarde demais. A porta do galpão se abriu violentamente e Olavo entrou, seguido por dois homens de aparência intimidadora. Sua expressão mudou de determinação para choque ao ver Frederico desamarrado, apoiado por seus supostos captores. O que significa isso? Exigiu, sua voz fria cortando o ar como uma navalha. Acabou, Olavo, respondeu Frederico, endireitando-se com esforço. Eles descobriram a verdade sobre as indenizações, sobre seu plano. O contador ajustou os óculos meticulosamente, recuperando a compostura. Que decepção, disse, em um tom quase entediado. Pensei que pudéssemos resolver isso civilizadamente. Marcondes, Jonas, vocês me desapontaram profundamente. Fez um gesto sutil para os homens que o acompanhavam, que imediatamente sacaram armas. Do lado de fora, escondidos na escuridão, Clovis, Zuleide, Neide e Catarina observavam a cena através das janelas quebradas do galpão, horrorizados com o rumo que os eventos tomavam. Precisamos fazer alguma coisa, sussurrou Zuleide, o desespero evidente em sua voz ao ver as armas apontadas para Frederico e seus ex-captores dentro do galpão. Clovis segurou seu braço, impedindo-a de avançar impulsivamente. Se entrarmos agora, seremos alvos fáceis, argumentou sua experiência militar, falando mais alto que a emoção. Precisamos de uma distração. Foi nesse momento que todos perceberam. Catarina não estava mais ao lado deles. A menina! Exclamou Neide em pânico. Onde ela foi? Seus olhos vasculharam a escuridão até localizarem a pequena figura se esgueirando silenciosamente pela lateral do galpão, dirigindo-se aos fundos, onde ficava a tábua solta que ela mencionara. Meu Deus! Murmurou Zuleide, o coração acelerado. Ela vai entrar lá. Dentro do galpão a tensão era palpável. Olavo mantinha um sorriso frio enquanto seus capangas apontavam armas para Marcondes, Jonas e Frederico. Sabe, Frederico, disse o contador caminhando calmamente pelo espaço empoeirado, sempre admirei sua ingenuidade, essa sua crença absurda de que as pessoas merecem segundas chances. É o que nos torna humanos, Olavo, respondeu Frederico, mantendo a dignidade apesar de sua condição debilitada. A capacidade de perdoar, de acreditar na redenção. Olavo soltou uma risada curta, sem humor. Esse sentimentalismo sempre foi seu maior defeito.
Investir milhões em projetos sociais inúteis, como aquela clínica de reabilitação, desperdiçando o império que seu pai construiu com gente que nem merece estar viva. Aqueles projetos salvaram vidas, rebateu Frederico, e o dinheiro era meu para investir como eu bem entendesse. Dinheiro que deveria estar sendo usado para expandir os negócios, explodiu Olavo, revelando brevemente a fúria que escondia sob a fachada de frieza. Eu apresentei planos brilhantes, estratégias que triplicariam nossos lucros em 5 anos. Mas você preferiu jogar dinheiro fora com bêbados e drogados. Enquanto a discussão prosseguia, ninguém notou o pequeno vulto que se esgueirava pelas sombras do galpão. Catarina havia entrado pela tábua solta e agora se movia silenciosamente entre caixas e maquinário abandonado, aproximando-se dos captores por trás. Do lado de fora, Clovis tomava uma decisão. Vou criar uma distração, sussurrou para Zuleide e Neide. Quando eu der o sinal, vocês entram pelos fundos, pela mesma abertura que a menina usou, e tentam tirar Frederico e os outros de lá. Entendido? As duas mulheres assentiram, tensas. E a menina? Perguntou Zuleide angustiada. Teremos que confiar na astúcia dela, respondeu Clovis, não parecendo muito convencido de suas próprias palavras. Ela sobreviveu sozinha nas ruas por meses. Deve saber se esconder. Dentro do galpão, Olavo parecia ter perdido a paciência com a conversa. Chega de filosofia barata, decretou, fazendo um gesto para seus capangas. Acabemos logo com isso. Ninguém vai sentir falta de 2 ex-funcionários problemáticos. E quanto a você, Frederico, bem, infelizmente terá um trágico acidente voltando para casa. Você nunca vai se safar disso, Olavo, advertiu Frederico, mantendo a calma impressionante diante da ameaça. Há investigações em andamento. O auditor independente já encontrou discrepâncias nas contas. Pela primeira vez, a máscara de confiança de Olavo vacilou. Que auditor? Perguntou, um leve tremor em sua voz. O que contratei há 3 meses sem seu conhecimento, revelou Frederico, um leve sorriso surgindo em seus lábios. Ele responde diretamente ao conselho, não a mim ou a você. Mesmo que eu desapareça, a investigação continuará. Foi nesse momento crítico que vários eventos ocorreram simultaneamente. Catarina, que havia se aproximado sorrateiramente de um dos capangas de Olavo, empurrou com toda sua força infantil uma pilha de caixas velhas que desabou sobre ele, provocando um estrondo ensurdecedor e fazendo-o disparar acidentalmente para o teto. Do lado de fora, Clovis aproveitou a confusão para ligar os faróis altos da caminhonete diretamente para as janelas do galpão, cegando temporariamente todos lá dentro, e buzinou repetidamente, simulando a chegada de mais veículos. Polícia! O local está cercado! Gritou com voz autoritária, usando suas mãos em concha para amplificar o som. O caos se instalou no interior do galpão. O segundo capanga de Olavo, desorientado pela luz repentina e pelo barulho, tentava localizar a origem do ataque. Marcondes aproveitou a distração para empurrar Frederico para trás de algumas máquinas enferrujadas, protegendo-o. Olavo, percebendo que seu plano estava desmoronando, correu para a saída apenas para encontrar a porta bloqueada por fora, obra de Neide, que havia encontrado uma barra de metal e a atravessara nas alças da porta enquanto todos estavam distraídos pela comoção interna. Vamos! Gritou Zuleide, que havia entrado pelos fundos e agora puxava Frederico pelo braço. Por aqui! Zuleide! Exclamou Frederico, chocado ao ver sua cozinheira no meio daquela confusão. O que você está fazendo aqui? Salvando sua pele teimosa, respondeu ela, arrastando-o em direção à saída improvisada nos fundos. Jonas e Marcondes, percebendo que aquela era sua única chance, seguiram-nos rapidamente. O capanga, que havia sido surpreendido por Catarina, se recuperava, procurando freneticamente pela origem do ataque. Seus olhos finalmente localizaram a pequena figura que tentava escapar entre as sombras. Ali, uma criança! Gritou, apontando para Catarina. Olavo, que ainda tentava destravar a porta principal, virou-se confuso. Criança, que criança! Catarina corria em direção à abertura nos fundos quando tropeçou em um pedaço de madeira, caindo ruidosamente. O capanga avançou em sua direção, mas antes que pudesse alcançá-la, uma figura surgiu entre eles. Nem pense nisso, gritou Neide,
brandindo um pedaço de cano encontrado no chão do galpão. Havia uma ferocidade em seus olhos que não estava lá há anos. Uma determinação feroz de proteger aquela criança a qualquer custo. O homem hesitou, surpreso pela intervenção inesperada, o que deu a Catarina tempo suficiente para se levantar e correr para a saída. Do lado de fora, Clovis havia posicionado a caminhonete próxima aos fundos do galpão, e agora ajudava Frederico a subir na carroceria, enquanto Marcondes e Jonas, ainda atônitos com a reviravolta dos acontecimentos, aguardavam sua vez. "Cadê a Neide e a menina?" perguntou Zuleide, olhando ansiosamente para a abertura no galpão. Como resposta, Catarina surgiu correndo, seguida de perto por Neide, que parecia mais viva e alerta do que qualquer um ali jamais a vira. "Vamos, vamos!" gritou Clovis, ajudando-as a subir na caminhonete. Através das janelas quebradas do galpão, podiam ver Olavo e seus capangas finalmente conseguindo destravar a porta principal, saindo para o pátio em frente. "Ele vai seguir a gente", alertou Marcondes. "Tem 2 carros lá na frente." "Não por muito tempo", respondeu Clovis com um sorriso enigmático, ligando o motor da caminhonete. Enquanto acelerava pela estrada de terra, afastando-se do galpão, um estrondo ensurdecedor cortou a noite. Olavo e seus homens, que corriam para seus veículos, pararam abruptamente, chocados ao ver que os pneus de ambos os carros haviam sido furados. "Precaução básica", explicou Clovis ao ver a expressão surpresa dos outros. "Primeira lição de segurança: sempre elimine os meios de perseguição do inimigo." A caminhonete sacolejava pela estrada esburacada, afastando-se rapidamente do galpão. No banco de trás, Zuleide abraçava Frederico, chorando de alívio, enquanto verificava seus ferimentos no rosto e nos pulsos. "Achei que tinha te perdido, menino", soluçou, esquecendo completamente que seu patrão era um homem adulto de 40 anos, e não mais o garotinho que corria pela cozinha da mansão. Frederico sorriu através do rosto machucado. "Nunca me perderia, Zuleide", respondeu a voz rouca pela desidratação. "Você faz o melhor frango com quiabo do estado de Goiás. Para onde eu iria?" A tentativa de humor fez todos rirem, aliviando momentaneamente a tensão. No outro extremo do banco, Neide segurava Catarina no colo. A menina parecia exausta, mas seus olhos permaneciam alertas, observando Frederico com intensidade. "Quem é essa criança extraordinária?" perguntou Frederico, notando finalmente o olhar da pequena. "E como ela está envolvida nisso tudo?" "Essa é Catarina", apresentou Zuleide. "Foi ela quem te encontrou. Quem levou comida para você todas as noites. Quem nos trouxe até aqui." Frederico olhou para a menina com uma nova admiração. "Você é minha heroína, Catarina", disse com sinceridade absoluta. "Sem você eu não estaria vivo agora." Um pequeno sorriso surgiu no rosto sério da menina, talvez o primeiro sorriso genuíno em meses. "Tem mais", acrescentou Zuleide hesitante. "Acreditamos que você conhece o pai dela." "O pai dela?", repetiu Frederico confuso. "Ele está na clínica de reabilitação que você financia em Goiânia", explicou. "Pelo menos é o que suspeitamos. A clínica que Olavo mencionou, onde tem investido dinheiro desviado." Frederico olhou para Catarina com novos olhos, processando a informação. "Como se chama seu pai, pequena?", perguntou gentilmente. "Augusto", respondeu ela. "Augusto Silva." Frederico fechou os olhos por um momento, como se buscasse na memória. "Augusto Silva", murmurou. "Sim, lembro-me dele, um dos primeiros pacientes do programa. Ex-marceneiro, perdeu tudo por causa da bebida. Entrou na clínica há cerca de 5 meses. Foi quando Catarina ficou sozinha", confirmou Zuleide. "O pai foi para a clínica e a mãe a abandonou." "Mas isso é terrível!", exclamou Frederico, horrorizado. "O programa inclui suporte familiar. Alguém deveria ter verificado se havia crianças, se a família estava sendo amparada enquanto o provedor estava em tratamento." "Olavo estava coordenando o projeto na prática", lembrou Zuleide. "Você delegou a administração diária a ele, lembra? Estava ocupado demais com a expansão para o Nordeste." A compreensão amanheceu no rosto machucado de Frederico. "Ele sabotou o programa deliberadamente", concluiu, a voz trêmula de indignação. "Desviou fundos, negligenciou o acompanhamento familiar."
Provavelmente para provar que meu projeto sentimental era um fracasso. E para ter controle sobre você, acrescentou Clovis do banco da frente, criando situações que poderia usar contra você mais tarde. Como uma criança abandonada. Para onde estamos indo agora? Perguntou Jonas, falando pela primeira vez desde que entraram no veículo. Para minha casa, respondeu Clovis. É o local mais seguro até decidirmos o próximo passo. Jerônimo e Sebastião devem estar chegando em 1 hora com reforços. Não podemos simplesmente chamar a Polícia Federal? Sugeriu Marcondes. Isso já passou dos limites do que a polícia local pode lidar. Jerônimo tem contatos na Federal, informou Clovis. Era o plano desde o início, mas precisávamos de você e Frederico a salvo primeiro, com seus depoimentos. No banco de trás, Catarina havia finalmente cedido ao cansaço e dormia profundamente no colo de Neide, que acariciava seus cabelos com uma ternura que ninguém imaginaria que ela ainda possuía. Ela salvou todos nós, murmurou Neide, olhando para a pequena adormecida. Uma criança que o mundo abandonou. Não mais, declarou Frederico com firmeza. Vou garantir pessoalmente que ela nunca mais fique sozinha e que seu pai receba o tratamento adequado, com acompanhamento familiar apropriado. E a mãe? Perguntou Zuleide. Vamos encontrá-la também, respondeu ele. Descobrir por que abandonou a filha. Há sempre mais na história do que podemos ver à primeira vista. A caminhonete continuava seu caminho pela estrada de terra, os faróis iluminando a vegetação retorcida do cerrado. A lua havia se escondido atrás de nuvens, mas as estrelas ainda brilhavam intensamente no céu escuro, como pequenas promessas de que, mesmo nas noites mais sombrias, a luz encontra seu caminho. Na Casa Amarela de Clovis, a pequena equipe de resgate agora ampliada aguardava a chegada dos reforços. Frederico havia sido instalado no quarto principal, onde Zuleide cuidava de seus ferimentos com a habilidade de quem já havia criado um menino propenso a acidentes. Ai! Reclamou ele quando ela aplicava antisséptico em um corte particularmente feio na testa. Deixa de ser moleque, repreendeu Zuleide, sem conseguir esconder o sorriso de alívio. Já passou por coisa pior quando caiu daquela goiabeira aos 12 anos. Na pequena sala, Catarina dormia no sofá, coberta com um cobertor macio. Provavelmente o primeiro conforto real que experimentava em meses. Neide sentava-se ao lado dela, como uma guardiã improvisada, recusando-se a deixar seu posto mesmo quando Clovis ofereceu café. Marcondes e Jonas permaneciam na varanda, conversando em voz baixa, ainda processando os eventos da noite e seu próprio papel no sequestro. O que acontece com a gente agora? Perguntou Jonas, a preocupação evidente em sua voz. Vamos para a cadeia? Provavelmente, respondeu Marcondes com franqueza. Mas Frederico parece disposto a testemunhar que fomos manipulados por Olavo. Talvez consigamos penas reduzidas. Ainda não consigo acreditar que caímos na conversa daquele sujeito, lamentou Jonas, balançando a cabeça. A raiva e o desespero nos cegaram, refletiu Marcondes. Quando se perde tudo, emprego, casa, família, fica-se vulnerável a quem oferecer um caminho, mesmo que seja um caminho torto. A reflexão foi interrompida pelo som de veículos se aproximando. Todos ficaram instantaneamente alertas, Clovis pegando sua espingarda por precaução. São eles, anunciou, relaxando após olhar pela janela. Jerônimo e Sebastião, e trouxeram companhia. 3 veículos estacionaram em frente à casa, uma caminhonete robusta, um carro sedã discreto e uma van escura. Deles desceram 6 homens, todos com postura militar. Jerônimo, um homem negro de quase 2 metros de altura e ombros largos, foi o primeiro a entrar. Abraçou Clovis brevemente antes de apresentar os outros. Este é o delegado Meireles, da Polícia Federal, indicou um homem de meia-idade com expressão séria. Já está a par da situação e tem um mandado para a prisão de Olavo Teixeira por diversos crimes, incluindo desvio de recursos, falsidade ideológica e tentativa de homicídio. O delegado cumprimentou a todos com um aceno sério. Onde está o empresário? Perguntou, indo direto ao ponto. No quarto sendo atendido, respondeu Clovis. Mas há mais envolvidos nesta história do que inicialmente pensávamos. Foi então que o delegado notou a pequena figura adormecida no sofá. Quem é a criança?
Perguntou surpreso. Essa, respondeu Neide, com uma mistura de orgulho e proteção na voz. É nossa heroína. A pessoa que realmente salvou Frederico Mendonça. Enquanto o delegado era colocado a par de todos os detalhes da história, incluindo a suspeita sobre o pai de Catarina na clínica de reabilitação, ninguém notou que do lado de fora, estacionando silenciosamente a alguns metros de distância, um carro escuro observava a movimentação na Casa Amarela. Dentro dele, Olavo Teixeira, com o rosto contorcido de raiva e desespero, tomava sua decisão final. Se iria cair, não cairia sozinho. Tinha um último trunfo na manga, um que envolveria diretamente o futuro da pequena heroína que havia desmantelado seus planos. O sol nascia no horizonte do Cerrado Goiano, quando a van da Polícia Federal deixou a Casa Amarela de Clovis, levando Marcondes e Jonas para prestarem depoimentos formais em Goiânia. Apesar da situação, os dois ex-funcionários pareciam aliviados. Frederico havia cumprido sua palavra, explicando ao delegado Meireles como eles também haviam sido vítimas da manipulação de Olavo. Dentro da casa, uma reunião improvisada acontecia na pequena sala. O delegado Meireles, Jerônimo, Sebastião, Clovis, Frederico, Zuleide e Neide discutiam os próximos passos, enquanto Catarina ainda dormia profundamente no quarto, exausta pelos eventos da noite anterior. A prioridade agora é capturar Olavo, afirmava o delegado consultando seu tablet. Emitimos alertas em todas as rodovias, aeroportos e rodoviárias num raio de 500 quilômetros. Ele não irá longe. Não subestime a capacidade dele, advertiu Frederico, agora com o rosto limpo e os ferimentos tratados adequadamente. Olavo sempre teve planos de contingência para tudo. Provavelmente já tinha uma rota de fuga preparada há meses. Mesmo assim, ele é apenas um homem, respondeu o delegado confiante. E temos recursos consideráveis mobilizados. É questão de tempo. Zuleide, que preparava café na pequena cozinha, interrompeu a conversa. E quanto a Catarina? Qual será o destino dela enquanto procuramos seu pai? Um silêncio desconfortável instalou-se na sala. Era uma pergunta que todos evitavam, mas que precisava ser respondida. Tecnicamente, começou o delegado hesitante, como menor abandonada, ela deveria ficar sob custódia do conselho tutelar até localizarmos seu pai ou outro familiar que possa assumir sua guarda. Instituição. A voz de Neide elevou-se indignada. Depois de tudo que essa menina passou, depois de tudo que ela fez por todos nós, são os procedimentos legais, senhora, respondeu o delegado, visivelmente desconfortável. Eu assumo a responsabilidade por ela, declarou Frederico subitamente. Temporariamente até localizarmos seu pai. Todos se voltaram para ele, surpresos. Senhor Mendonça, com todo respeito, argumentou o delegado, isso não é tão simples assim. Há procedimentos, avaliações, requisitos legais. Conheço os procedimentos, interrompeu Frederico. Minha fundação trabalha com crianças em situação de vulnerabilidade há anos. Posso solicitar uma guarda provisória de emergência, considerando as circunstâncias excepcionais. O delegado parecia prestes a protestar novamente quando Jerônimo interveio. Delegado Meireles, acredito que podemos agilizar esse processo. Tenho contatos no juizado da infância que poderiam avaliar o caso com a urgência que merece. Meireles suspirou, reconhecendo que estava em minoria. Está bem, vou fazer algumas ligações, ver o que podemos arranjar. Mas não prometo nada. Enquanto a discussão prosseguia, ninguém notou a pequena figura parada na porta do quarto, esfregando os olhos ainda sonolentos. Catarina havia acordado e ouvido parte da conversa. Vou morar com o homem dos mercados? Perguntou, sua vozinha surpreendendo a todos. Frederico levantou-se imediatamente e se aproximou dela, ajoelhando-se para ficar na altura de seus olhos. Só se você quiser, Catarina, respondeu gentilmente. E apenas até encontrarmos seu pai. Ele está sendo tratado em uma clínica especial para ficar melhor da cabeça, como você disse. Os olhos da menina se iluminaram com uma esperança que não demonstrava há muito tempo. Meu pai está vivo mesmo? Não foi embora para sempre? Está vivo, confirmou Frederico, e vamos encontrá-lo hoje mesmo. A promessa era ousada, mas Frederico estava determinado a cumpri-la. Devia sua vida àquela criança.
O mínimo que podia fazer era reuni-la com seu pai. Enquanto Zuleide servia o café da manhã, com Catarina comendo panquecas como se fosse a refeição mais maravilhosa do mundo, Jerônimo recebeu uma ligação que mudaria o rumo dos acontecimentos. Senhor Mendonça, chamou após desligar o telefone. Acabei de falar com um contato na clínica de reabilitação. Augusto Silva, o pai de Catarina, não está mais lá. Todos congelaram. Como assim? Perguntou Frederico alarmado. Ele recebeu alta há 3 dias, após completar o programa com sucesso. Segundo os registros, foi buscado por um representante da empresa patrocinadora. O rosto de Frederico empalideceu. Olavo, murmurou, a compreensão amanhecendo em seus olhos. Ele sabia que estávamos chegando perto. Deve ter tirado Augusto da clínica como garantia, como moeda de troca. Catarina, que ouvia tudo com atenção extraordinária para sua idade, largou o garfo, toda a alegria desaparecendo de seu rosto. Homem mau pegou meu pai? Perguntou a voz tremendo ligeiramente. Zuleide imediatamente abraçou-a, lançando um olhar de repreensão para os homens por discutirem aquilo na frente da criança. Não sabemos ainda, querida, respondeu, tentando acalmá-la. Vamos descobrir. Mas Catarina não era facilmente enganada. Meses nas ruas haviam aguçado seu instinto, sua capacidade de perceber quando os adultos escondiam a verdade. Vou salvar meu pai, declarou com a mesma determinação que havia demonstrado ao salvar Frederico. Sei que posso. Não desta vez, pequena, respondeu Frederico firmemente. Desta vez, nós adultos vamos resolver. Você já fez mais do que qualquer criança deveria precisar fazer. O delegado Meireles, que havia se afastado para fazer algumas ligações, retornou à sala com expressão grave. Recebemos uma informação, anunciou. Olavo Teixeira acaba de fazer contato com a imprensa. Está dando uma coletiva improvisada em frente à sede da empresa em Goiânia. Está acusando você, senhor Mendonça, de fraudes financeiras e desvios. O quê? Exclamou Frederico, incrédulo. Isso é absurdo. Ele está tentando se antecipar, inverter os papéis. Pior, continuou o delegado. Ele tem um homem com ele. Apresentou-o como Augusto Silva, ex-funcionário que supostamente teria provas contra você. O sangue de todos na sala pareceu gelar. Neide, que havia permanecido relativamente calada, foi a primeira a reagir. Ele está usando o pai da menina como escudo, concluiu, a voz carregada de indignação, forçando-o a mentir em troca da segurança da filha. Mas Olavo não sabe que Catarina está conosco, observou Clovis. Deve achar que ela ainda está nas ruas, o que significa que ele tem algum plano para a menina também, completou Jerônimo, o semblante sombrio. Precisamos agir rápido. Sebastião, que estivera monitorando as comunicações policiais em seu rádio, interrompeu a conversa. Estão transmitindo a coletiva ao vivo. Talvez devêssemos assistir. Clovis ligou a pequena televisão na sala, sintonizando no canal de notícias local. A imagem mostrava Olavo Teixeira impecavelmente vestido como sempre, em frente a um grupo de repórteres. Ao seu lado, um homem de aparência abatida, mas limpo e sóbrio, olhava nervosamente para as câmeras. É ele! Exclamou Catarina, reconhecendo imediatamente o pai apesar dos meses de separação. É meu pai. Na televisão, Olavo falava com a confiança de quem tem tudo sob controle. E foi assim que descobri os desvios. O senhor Mendonça vinha usando a rede de supermercados como fachada para lavar dinheiro de origem duvidosa. Quando confrontei-o, ele simplesmente desapareceu, provavelmente tentando fugir do país. E o senhor ao seu lado? Perguntou um repórter. Qual é o papel dele nisso tudo? Olavo sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Este é Augusto Silva, ex-funcionário da empresa e uma das principais testemunhas dos crimes de Frederico. Ele estava sendo mantido em uma clínica falsamente apresentada como programa de reabilitação, mas que na verdade servia para silenciar funcionários que sabiam demais. As câmeras se aproximaram de Augusto, que parecia profundamente desconfortável. Senhor Silva, pode confirmar essas acusações? Perguntou outro repórter. Houve um momento de hesitação dolorosa. Os olhos de Augusto demonstravam um conflito interno intenso. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, quase um murmúrio. Sim, é verdade. Mentira.
gritou Catarina para a televisão, lágrimas escorrendo por seu rostinho. Papai tá mentindo. Por quê? Zuleide abraçou-a mais forte, incapaz de encontrar palavras para explicar a complexidade da situação a uma criança de 4 anos. Ele está sendo coagido, explicou Frederico gentilmente. Provavelmente Olavo o ameaçou de alguma forma. Na televisão, um repórter fazia uma pergunta que mudaria tudo. Senhor Silva, é verdade que você tem uma filha pequena? Onde ela está agora? Novamente, aquela hesitação. O rosto de Augusto contorceu-se em uma expressão de dor pura. Minha filha, começou a voz embargada. Minha filha está... Olavo interveio rapidamente. Infelizmente, a filha do Sr. Silva está desaparecida. Outro resultado trágico da negligência de Frederico Mendonça, que prometeu cuidar da família enquanto Augusto estava em tratamento. A câmera captou o momento exato em que algo mudou no rosto de Augusto. Uma faísca de rebelião, de coragem desesperada. Não, disse subitamente, interrompendo Olavo. Não vou mais fazer isso. O que está dizendo? Sibilou Olavo, tentando manter o sorriso para as câmeras. Estou dizendo a verdade, respondeu Augusto, agora mais firme. Virou-se para as câmeras. Estou sendo forçado a mentir. Frederico Mendonça salvou minha vida com aquele programa de reabilitação. Eu estava destruído pelo álcool, tinha perdido tudo. Foi ele quem me deu uma segunda chance. O rosto de Olavo transformou-se em uma máscara de fúria mal contida. Você vai se arrepender disso, ameaçou em voz baixa, mas suficientemente alta para ser captada pelos microfones. Sabe o que acontecerá com sua filha. Foi então que Augusto jogou sua última carta, a coragem nascida do amor de um pai. Catarina, disse diretamente para a câmera, ignorando completamente Olavo agora. Se você estiver vendo isso, filha, fique onde está. O papai está bem. Não acredite em nada que esse homem diga. Ele é perigoso. Na casa de Clovis, Catarina soluçava, uma mistura de alívio e medo. Papai! Chamava para a televisão, como se ele pudesse ouvi-la. O caos tomou conta da coletiva de imprensa. Olavo, percebendo que havia perdido o controle da situação, tentou arrastar Augusto para longe das câmeras. Mas repórteres os cercavam, bombardeando-os com perguntas. Precisamos ir para lá agora, declarou Frederico, levantando-se. Augusto está em perigo. Já despachei uma equipe, informou o delegado Meireles, que estivera ao telefone durante a transmissão. Estão a caminho, mas levará pelo menos 20 minutos até chegarem à sede da empresa. Não temos 20 minutos, rebateu Frederico. Olavo está encurralado e homens encurralados são imprevisíveis. Na televisão, a transmissão continuava. Olavo havia conseguido arrastar Augusto para dentro do prédio da empresa, longe das câmeras. Mas os repórteres permaneciam do lado de fora, especulando sobre o que acabara de acontecer. Vamos, decidiu Clovis, pegando as chaves de sua caminhonete. Goiânia fica a 45 minutos daqui, se corrermos. Eu vou também, declarou Catarina, desvencilhando-se do abraço de Zuleide. É meu pai. Não, querida, respondeu Zuleide firmemente. É perigoso demais. Nunca deixei perigo parar eu, argumentou a menina com uma lógica impressionante. Sozinha na rua é mais perigoso. Salvei o homem dos mercados sozinha. Posso ajudar, salvar meu pai também. Os adultos trocaram olhares, impressionados mais uma vez com a determinação daquela criança. Ela tem um ponto, admitiu Neide, que havia se mantido em silêncio observando tudo. Além disso, Augusto provavelmente estaria mais disposto a tomar riscos se visse a filha. Saberia que ela está segura. É uma criança de 4 anos, protestou o delegado Meireles. Não podemos colocá-la em risco deliberadamente. Ninguém vai colocá-la em risco, assegurou Frederico. Ela ficará no carro protegida com Zuleide e policiais. Apenas se for absolutamente seguro, permitiremos que Augusto a veja de longe. A discussão prosseguiu por alguns minutos, com argumentos de ambos os lados. Por fim, chegaram a um compromisso. Catarina iria, mas permaneceria a uma distância segura, protegida por Zuleide e 2 policiais federais. Apenas se a situação estivesse completamente sob controle, ela poderia se aproximar do pai. Em menos de 10 minutos, o inusitado grupo de resgate partia em direção a Goiânia. Frederico, Clovis, Jerônimo e Sebastião na caminhonete.
o delegado Meireles e mais 2 agentes em um carro oficial, Zuleide, Neide e Catarina em um terceiro veículo com escolta policial. Durante o trajeto, Catarina permanecia estranhamente calma, olhando pela janela as paisagens do cerrado que passavam rapidamente. De tempos em tempos, murmurava algo para si mesma, como se estivesse ensaiando o que diria ao pai depois de tantos meses. "Você está bem, pequena?" perguntou Zuleide, notando seu silêncio. "Tô pensando", respondeu Catarina simplesmente. "Em quê?" "Em como o mundo é engraçado", elaborou a menina, surpreendendo as 2 mulheres com sua reflexão. "Eu queria achar meu pai. Aí achei o homem dos mercados. Aí o homem dos mercados me ajudou a achar meu pai. É como um círculo." Neide e Zuleide trocaram olhares emocionados, impressionadas mais uma vez com a sabedoria natural daquela criança. "É verdade", concordou Neide. "A vida tem dessas coisas. Às vezes precisamos perder tudo para encontrar algo muito maior." Ela falava por experiência própria. Nas últimas 24 horas, havia redescoberto um propósito que pensava ter perdido para sempre, junto com a garrafa de cachaça. À medida que se aproximavam de Goiânia, o delegado Meireles recebia atualizações pelo rádio. A situação na sede da empresa havia evoluído. Olavo havia se barricado em uma sala no último andar com Augusto, ameaçando usar medidas drásticas se alguém tentasse entrar. "Ele pediu um helicóptero e passagem segura até a Bolívia", informou o delegado quando todos se reuniram em um posto policial a 5 quilômetros da sede da empresa. "Obviamente não vamos ceder." "E quanto a Augusto?" perguntou Frederico preocupado. "Pelo que sabemos, está ileso até agora, mas a situação é instável." Catarina, que estava sendo mantida a alguns metros de distância com Zuleide, conseguiu escapar momentaneamente da vigilância e se aproximou do grupo. "Posso falar com meu pai pelo telefone?" perguntou, surpreendendo a todos. "Se ele ouvir minha voz, vai ficar mais forte." A simplicidade e a sabedoria da sugestão deixaram os adultos momentaneamente sem palavras. Isso poderia funcionar", admitiu o delegado lentamente. "Podemos estabelecer uma conexão telefônica. Talvez acalme Olavo também saber que a menina está segura e não pode mais ser usada como ameaça. Ou pode enfurecê-lo ainda mais", alertou um dos agentes. "Perceber que perdeu sua última carta de negociação. De qualquer forma, precisamos agir", decidiu Frederico. "E a sugestão de Catarina faz sentido. Vamos tentar." Enquanto os preparativos eram feitos para a aproximação da sede e o possível contato telefônico, ninguém percebeu que um carro discreto estacionava a poucos metros dali. Dele descia uma mulher de cerca de 30 anos, cabelos escuros e expressão ansiosa. Ela observava o movimento de viaturas policiais e repórteres com crescente preocupação. Era Renata Silva, a mãe de Catarina, que todos acreditavam ter abandonado a filha, mas que, na realidade, havia sido mais uma peça no complexo jogo de manipulação de Olavo Teixeira. A sede da rede Mendonça de supermercados estava cercada por viaturas policiais, ambulâncias e veículos da imprensa. Um cordão de isolamento mantinha curiosos e repórteres a uma distância segura do prédio moderno, de 10 andares que se erguia imponente no centro empresarial de Goiânia. No posto de comando improvisado a um quarteirão de distância, o delegado Meireles coordenava as operações com a eficiência de quem estava acostumado a situações de crise. Ao seu redor, Frederico, Clóvis, Jerônimo e Sebastião acompanhavam tensamente cada desenvolvimento. "Estabelecemos contato com o telefone fixo da sala, onde Olavo está barricado com Augusto", informou um agente, aproximando-se do grupo. "Ele atendeu, mas está instável. Faz exigências impossíveis." "Quero falar com ele", solicitou Frederico. O delegado hesitou. "Não é protocolo permitir que civis..." "Não sou um civil qualquer", interrompeu Frederico. "Sou a pessoa que ele mais odeia no mundo neste momento. E também a única que talvez consiga fazê-lo enxergar a realidade da situação." Após alguns segundos de consideração, o delegado assentiu. 5 minutos, não mais, e no viva voz. Enquanto preparavam a ligação, Zuleide e Neide permaneciam com Catarina em uma van policial estacionada, a uma distância segura. A menina estava surpreendentemente calma,
como se toda a sua vida nas ruas a tivesse preparado para momentos de crise. Você está bem, querida? Perguntou Zuleide, preocupada com o silêncio da pequena. Tô, respondeu Catarina simplesmente. Sei que vou ver meu pai hoje. A certeza em sua voz era impressionante. Não era esperança, mas uma convicção absoluta, como se o universo não ousasse contradizê-la depois de tudo que ela já havia superado. Foi neste momento que a porta da van se abriu, revelando um policial acompanhado de uma mulher de cabelos escuros e olhos ansiosos, os mesmos olhos de Catarina. Mamãe? A voz da menina saiu como um suspiro, mistura de surpresa e incerteza. A mulher parou congelada ao ver sua filha. Lágrimas imediatamente inundaram seus olhos. Catarina, soluçou caindo de joelhos. Minha filha. Houve um momento de hesitação. 6 meses de abandono pesavam entre elas. Mas então Catarina fez o que crianças fazem. Perdoou instantaneamente. Lançou-se nos braços da mãe com um grito de alegria que partiu o coração de todos que testemunhavam a cena. Você voltou, murmurou a menina entre soluços. Você voltou. Nunca quis te deixar, meu amor, respondeu Renata, abraçando a filha, como se temesse que ela pudesse desaparecer novamente. Nunca. Aquele homem, Olavo, ele me enganou. Zuleide e Neide observavam a cena com emoção e confusão. Como assim? Perguntou Zuleide. O que aconteceu? Renata, ainda abraçando Catarina, explicou entre lágrimas. Quando Augusto foi para a clínica, Olavo apareceu. Disse que o programa cobriria nossas despesas, mas que eu precisava trabalhar em outra cidade por alguns meses. Ofereceu um emprego em uma das filiais da rede no Mato Grosso, com moradia. Disse que levariam Catarina depois que eu estivesse estabelecida. Ela respirou fundo, a dor evidente em seu rosto. Uma semana depois de chegar lá, descobri que o emprego era falso. Fiquei presa, meu telefone foi roubado, não tinha dinheiro para voltar. Quando finalmente consegui contatar a polícia local, ninguém acreditou em mim. Passei meses tentando voltar, trabalhando em subempregos, economizando cada centavo. Ele separou a família deliberadamente, concluiu Neide horrorizada, para que Augusto não tivesse para onde voltar após a reabilitação, para que Catarina ficasse sozinha nas ruas. Por quê? Perguntou Zuleide, incapaz de compreender tamanha crueldade. Para ter controle sobre Augusto, respondeu Renata, para poder usá-lo contra Frederico quando fosse necessário, ameaçando sua filha. No posto de comando, a ligação com Olavo finalmente foi estabelecida. Mendonça. A voz do contador soava estranhamente calma através do viva-voz. Finalmente nos encontramos novamente. Olavo, respondeu Frederico, mantendo a voz controlada. Isso acabou. O prédio está cercado. Não há saída. Uma risada seca ecoou pelo aparelho. Sempre tão literal, Frederico. Claro que há saídas. Talvez não as que você gostaria, mas existem. O que você quer? Perguntou Frederico diretamente. O que eu sempre quis, respondeu Olavo, uma nota de amargura agora evidente em sua voz. Reconhecimento. Aquilo que me foi negado todos esses anos, enquanto você colhia os louros de um império que seu pai construiu e que você mal sabia administrar. Você era respeitado, Olavo. Valorizado. Eu confiava em você. Confiava. A voz se elevou, perdendo a calma anterior. Confiava tanto que rejeitou cada uma das minhas propostas. Cada plano de expansão, cada estratégia que eu desenvolvi meticulosamente, enquanto você desperdiçava milhões com seus projetos sentimentais de caridade. Aqueles projetos salvaram vidas, rebateu Frederico, mantendo a compostura. Como a de Augusto Silva, o homem que você está mantendo refém agora. Um momento de silêncio. Silva é apenas um peão, respondeu Olavo finalmente. Assim como sua filha indigente. A menina está segura, informou Frederico. Está aqui conosco. Sua última carta na manga desapareceu, Olavo. Outro silêncio, mais longo desta vez. Não acredito em você, disse finalmente o contador. É um blefe. Quer falar com ela? Propôs Frederico, fazendo sinal para que buscassem Catarina. Minutos depois, a pequena entrava no posto de comando, acompanhada por sua mãe, Zuleide e Neide. Todos olharam surpresos para Renata, mas não havia tempo para explicações. Catarina, chamou Frederico gentilmente.
Você pode falar com o homem mau por 1 minuto? Dizer a ele que está aqui e que quer falar com seu pai? A menina assentiu corajosamente e aproximou-se do telefone. Alô, disse com sua vozinha clara. Sou eu, Catarina. Deixa meu pai sair. Do outro lado da linha ouviu-se uma respiração entrecortada. A voz de Olavo, quando finalmente respondeu, havia perdido toda a confiança anterior. Como você chegou aí? Eu salvei o homem dos mercados, respondeu Catarina com simplicidade. Agora ele está me ajudando a salvar meu pai. É assim que pessoas boas fazem. A lição de moral vinda de uma criança de 4 anos pareceu atingir Olavo mais do que todos os argumentos anteriores. Posso falar com meu pai? Continuou Catarina. Houve um ruído, e então a voz de Augusto surgiu, embargada pela emoção. Filha, é você mesmo? Papai! Exclamou Catarina, a alegria evidente em sua voz. Mamãe também está aqui. Ela não abandonou a gente, o homem mau enganou ela. Renata está aí? A voz de Augusto falhou. Renata aproximou-se do telefone, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Estou aqui, Augusto, confirmou. Estamos esperando por você. No silêncio que se seguiu, todos podiam imaginar o impacto daquelas palavras em Augusto e em Olavo, que agora perdia seu último vestígio de poder sobre a situação. Acabou, Olavo, disse Frederico novamente, retomando a conversa. Você não tem mais cartas para jogar. Saia com as mãos para cima e ninguém se machucará. A resposta veio não do telefone, mas de um dos agentes que monitorava o prédio. Movimento no 10º andar, a porta está abrindo. Todos correram para as janelas. Através de binóculos podiam ver Augusto saindo primeiro, seguido por Olavo com as mãos para cima. Agentes táticos rapidamente os cercaram, conduzindo Augusto para a segurança e algemando Olavo. Conseguimos, murmurou Frederico, quase sem acreditar. O reencontro entre Augusto, Renata e Catarina aconteceu 20 minutos depois, em uma sala reservada da delegacia próxima. Não havia olhos secos entre aqueles que testemunharam o momento em que a família Silva finalmente se reuniu. Abraçados, como se nunca mais fossem se separar, formando um círculo perfeito de amor e redenção. Desculpe, soluçava Augusto, segurando a filha e a esposa. Desculpe por tudo. Pelo que fiz antes, pelo álcool, por ter permitido que isso acontecesse. Não foi sua culpa, papai, respondeu Catarina, acariciando seu rosto com suas mãozinhas. Você estava doente, agora tá bom. A sabedoria daquela criança continuava a impressionar a todos. 2 semanas depois, uma nova fase começava na vida de todos os envolvidos naquela extraordinária aventura. Olavo Teixeira enfrentava múltiplas acusações, desde fraude financeira até sequestro. As evidências contra ele eram esmagadoras, especialmente após a colaboração de Marcondes e Jonas, que receberam penas alternativas por sua cooperação. A rede Mendonça de supermercados passava por uma reestruturação. Frederico, profundamente transformado pela experiência, decidira ampliar significativamente os projetos sociais da empresa. O programa de reabilitação para dependentes químicos foi reformulado, agora incluindo suporte integral às famílias, com Augusto Silva como um dos coordenadores. Quem melhor para entender o que essas famílias precisam do que alguém que passou por isso, explicou Frederico durante a cerimônia de inauguração da nova sede do programa, agora batizado de Projeto Catarina, em homenagem à pequena heroína. Renata Silva foi contratada como assistente social do projeto, usando sua própria experiência para identificar e ajudar mulheres em situação vulnerável, especialmente esposas e mães de dependentes químicos. Neide, que completara 30 dias de sobriedade, trabalhava agora na cozinha industrial da sede administrativa da rede, sob a supervisão de Zuleide. Seu conhecimento das ruas e dos desafios enfrentados por pessoas em situação de vulnerabilidade tornava-a uma valiosa ponte entre o mundo corporativo e aqueles que mais precisavam de ajuda. Clóvis, Jerônimo e Sebastião formaram uma equipe de segurança especializada, treinando jovens de comunidades carentes para trabalhar no ramo, oferecendo alternativas de emprego dignas em áreas de risco. E Catarina?
A pequena grande heroína desta história agora frequentava a escola pela primeira vez, deslumbrando professores com sua inteligência aguçada e perspicácia. Nos fins de semana, acompanhava o pai nas reuniões do programa de reabilitação, onde sua presença era um lembrete vivo de que até nas situações mais desesperadoras, a bondade e a coragem podem mudar destinos. Numa tarde ensolarada de domingo, 6 meses após os eventos que transformaram tantas vidas, a família Silva visitava a mansão de Frederico para um churrasco, uma nova tradição que o empresário fazia questão de manter. Enquanto os adultos conversavam na varanda, Catarina brincava no imenso jardim correndo descalça pela grama verde, não mais por necessidade, mas por escolha, pela simples alegria de sentir a terra sob seus pés. Frederico observava-a com um sorriso, lembrando da primeira vez que a vira, uma criança esquelética, de olhar desconfiado, oferecendo-lhe metade de um pão quando ela mesma passava fome. "No que está pensando?" perguntou Zuleide, aproximando-se com uma bandeja de suco de maracujá. "Em como a vida dá voltas", respondeu ele. "Em como às vezes precisamos nos perder completamente para encontrar nosso verdadeiro caminho." No gramado, Catarina havia parado de correr e olhava para uma borboleta azul que pousara em uma flor próxima. Seu rosto, agora saudável e corado, demonstrava aquela mesma expressão de sabedoria antiga que sempre surpreendia a todos. "Sabe o que ela me disse ontem?" comentou Augusto, juntando-se a eles com Renata ao seu lado. "Que estava feliz por ter ficado sozinha nas ruas." "Como assim?" perguntou Frederico, surpreso. "Porque se não tivesse acontecido, ela nunca teria encontrado você naquele galpão. E se não tivesse te encontrado, nós 3 nunca teríamos nos reunido novamente." Frederico balançou a cabeça, maravilhado. É incrível como na visão dela tudo fez sentido no final. "Talvez ela esteja certa", sugeriu Renata, observando a filha que agora tentava imitar o voo da borboleta, braços abertos como asas improvisadas. "Talvez tudo realmente aconteça por uma razão que não podemos compreender no momento." Enquanto o sol começava a se pôr no horizonte do cerrado goiano, pintando o céu com tons de laranja e púrpura, aquele grupo improvável, unidos pelo sofrimento, pela coragem e pela redenção, contemplava o futuro que haviam construído das cinzas de seus passados quebrados. E no centro de tudo, dançando ao vento como uma pequena força da natureza, estava Catarina, a menina que, com nada mais que um coração puro e uma determinação inabalável, havia salvado não apenas um homem, mas toda uma constelação de vidas interligadas pelo destino. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Catarina e Frederico tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui clicando à esquerda. Se gostaram dessa narrativa, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e o poder da redenção. Não percam nossos próximos conteúdos que prometem emocionar e inspirar. Deixem nos comentários o que mais tocou vocês nessa história da pequena Catarina, a menina que com sua bondade inabalável mudou tantos destinos.